Então, pessoal, começando mais uma aula, casos de não retenção do imposto de renda. Quais os casos eu não devo reter imposto de renda? Primeiro, prestador de serviço Simples Nacional. A gente já cansou de ver isso, né, pessoal? Coloquei aqui /MEI para ficar bem claro. Se não tem retenção para a empresa do Simples Nacional, imagine para MEI. Lembrando que o Simples Nacional comporta o MEI. O MEI está dentro do Simples Nacional. No documento de arrecadação do MEI, nem imposto de renda tem. O MEI é isento de imposto de renda. Então, ele nem paga imposto de renda prestando serviço, não paga imposto de renda no documento fiscal dele. Então, nem há o que se falar de retenção para o MEI prestando serviço, assim como para o Simples Nacional. Se o valor a ser retido for igual ou inferior a R$10. Então, o serviço tem retenção, a empresa não é do Simples Nacional, teria até retenção. O valor, o serviço, mas o valor a ser retido fica menor que R$10. Artigo 785 do RI. Então, não tem retenção. Sobre isso, eu queria acrescentar uma informação importante para vocês. Aqui, ó, nesse resposta a uma pergunta que foi feita à Receita Federal, né? Isso é uma solução de consulta. Uma determinada empresa fez uma consulta à Receita Federal e vamos ver a resposta do auditor, porque aí a gente já adota esse entendimento. Dispensa de retenção sobre pagamento ou crédito entre pessoas jurídicas pela prestação de serviços. Valor limite para o uso do DAF. A dispensa de retenção de imposto de renda na fonte, prevista no artigo 67 da Lei 9.430 de 96, aplica-se a cada pagamento ou crédito realizado pela pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. E aqui, pessoal, atenção, devendo, se for o caso, ser somado o total pago ou creditado em um mesmo dia, ainda que se refira a mais de um documento fiscal. Então, pessoal, às vezes, né, uma empresa prestadora de serviço emite várias notas pequenas, né? O valor de uma nota não dá, a retenção não fica aí em R$10, mas se você no mesmo dia fizer pagamento ou crédito, que a gente viu que é o fato gerador, fizer pagamento ou crédito, você deve somar, se isso for no mesmo dia, tá bom? Então fica essa informação aí. A empresa emitiu várias notas picadinhas, uma nota só não tem retenção de imposto de renda pelo valor. Mas se eu fizer o lançamento contábil, ou seja, o crédito ou o pagamento daquelas notas no mesmo dia, aí sim vai ter retenção. Eu devo somar, tá bom? É importante a gente ter esse entendimento para essa questão do valor dos R$10. Então também não tem, pessoal, retenção serviço prestado por pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Então, existem associações, igreja, templos, enfim, aquela questão de igreja, aquela questão de imune ou isenta. Então, quando a gente sua empresa tomar algum serviço de associações, enfim, sem fins lucrativos, isenta conforme lei, que esteja documentação, é importante isso, cobrar documentação, que mostre isenção, CNPJ, enfim, também não deve ser retido o imposto de renda, tá bom? Vamos fazer exercício agora. Então, pessoal, indo para o exercício 6, empresa tomadora limitada, lucro real, contrata a empresa prestadora limitada, Simples Nacional, para prestação de serviço de assessoria organizacional em fevereiro de 2000 por R$10.000. Então, a empresa lucro real contratou a empresa do Simples Nacional para prestar um serviço de assessoria organizacional. Esse serviço tem retenção? Qual o valor a ser retido? Pessoal, esse serviço tem retenção, está lá no artigo 714. Qual o valor a ser retido? 0, né, pessoal? Empresa do Simples Nacional não se retém. Então, não se retém empresa do Simples Nacional, eu devo pagar os R$10.000 à empresa prestadora, tá bom? A empresa tomadora deve pagar os R$10.000, o valor da nota, à empresa prestadora, sem nenhuma retenção, porque a empresa é do Simples Nacional, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Fala, pessoal, começando mais um exercício, dessa vez o exercício 7, empresa tomadora limitada, Simples Nacional,
contrata a empresa prestadora limitada, presumido, para execução, para prestação de serviços de relações públicas e comunicação interna e externa, em março de 2000X por R$30.000. Então, a empresa do Simples contrata outra empresa do presumido para execução de serviço. Valor do serviço, R$30.000. Quando foi o serviço prestado? Em março. Mas aí tem um problema, né, pessoal? A nota só foi entregue no dia do pagamento, em maio, 2 meses depois. Então, o setor que contratou ficou lá com a nota na gaveta e não entregou. Isso é comum em empresa grande, infelizmente isso acontecer. Não lançamos a nota no regime de competência, que a despesa foi contratada, então não reconhecemos essa despesa, não foi feito o crédito da nota, mas foi feito o pagamento. A nota chegou para o financeiro para pagar. E agora? Esse serviço tem retenção? Qual o valor a ser retido? Quando o imposto de renda deve ser pago? Então, pessoal, a gente vê que esse serviço tem retenção sim. Está lá no artigo 714, tá bom? Relações públicas. E aí eu vou para minha colinha aqui para a gente ver todo o cálculo. Ó, esse serviço tem retenção? Sim, artigo 714 do RI. Qual o valor a ser retido? R$30.000, o valor da nota, vezes 1,5, R$450. Tá bom? A gente vai pagar 30.000 menos R$450. R$450 a gente vai pagar o DAF. Tá bom? Quando o imposto de renda deve ser pago? Nota não contabilizada, o pagamento ocorreu primeiro, o pagamento do imposto deve ser em 20/6/2000X. A nota só foi entregue no dia do pagamento, em maio. Se a nota só foi... Lembra do fato gerador? Crédito ou pagamento? Então não foi feito o crédito, não foi feito o lançamento na tomadora. Se não foi feito o lançamento na tomadora, foi feito primeiro o pagamento. Então, pagou em maio, o imposto é devido no mês 6. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima aula. Então, no nosso 8º exercício, pessoal, começando mais um exercício, empresa tomadora limitada, lucro real, contrata a empresa prestadora limitada do presumido para a prestação de serviço de limpeza por R$600. Então, a empresa lucro real contrata um presumido para a prestação de serviço de limpeza por R$600. Esse serviço tem retenção? Tem. Esse serviço está no artigo 716, retenção de 1%. Então, esse serviço tem retenção. Só que 1%, e aí qual o valor a ser retido? 1% de R$600 é R$6. Fica abaixo de R$10. Portanto, o pagamento será o valor líquido, sem retenção, porque ficou abaixo dos R$10 que a gente viu. Então, ficando abaixo de R$10, mesmo o serviço tendo retenção, mas aí vem para outra hipótese. Não foi maior que 10. Então, a gente não deve reter. Só teve uma nota. Se tivesse várias notas, aí poderia, no mesmo dia, o pagamento, ou no mesmo dia o crédito, poderia entrar naquele conceito, daquela consulta que a gente viu. Poderia ser somado. Mas aqui, só chegou uma nota para a gente, no valor de R$600, 1% de 600, R$6. Fica abaixo dos R$10 para pagamento do DAF. Então, não deve ser retido, portanto, o valor pago deve ser os R$600. Tá bom, pessoal? Muita atenção nisso. Vamos para a próxima aula.